O vaqueiro deu comida a 2 irmãs Apache, e no dia seguinte 700 guerreiros o cercaram. Abertura cinematográfica. The Meal That Changed Everything. Samuel Cort era um vaqueiro que não acreditava em destino, acreditava em trabalho duro, acreditava em cavalo, acreditava em café quente e pão fresco, e a capacidade de um homem colocar um pé em frente do outro e continuar vivendo mesmo quando a vida tinha lhe levado tudo o que importava. Destino era coisa de pessoas que queriam culpar alguém além de si mesmas. Então, quando viu as 2 meninas Apache ao lado do riacho, famintas e feridas, ele não viu destino, viu apenas necessidade. E a resposta mais simples possível: tinha comida, elas tinham fome. Seu nome era Samuel Cort. Ele tinha 52 anos, e em 2 minutos ele mudaria a história de uma nação de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Parte 1. 2 meninas no riacho. Elas estavam escondidas atrás de rochas quando Samuel as viu. Não estava procurando por elas. Estava apenas acampando para a noite antes de continuar para o pueblo, onde tinha um trabalho de vaqueiro esperando. Trabalho estável, paga consistente, vida que podia ser vivida sem estar sempre olhando sobre o ombro. Mas quando ouviu a tosse, parou. Era tosse de criança, ou de alguém pequeno o suficiente para parecer criança. Samuel tinha trabalhado gado a vida toda. Sabia reconhecer sofrimento quando o ouvia. Ele se aproximou com as mãos vazias. A primeira coisa que viu foi os olhos. 2 meninas Apache, provavelmente adolescentes, talvez irmãs, porque havia similaridade em seus rostos. A mais velha não tinha mais de 18 anos. A mais jovem tinha talvez 14. Ambas estavam feridas, não por bala, mas por exaustão, fome, frio. Ambas tinham aquele olhar de animal ferido que conheceu que violência estava a apenas um movimento de distância. Não vou prejudicá-las, disse Samuel em espanhol, que era simples e claro. Tenho comida. Se quiserem, posso compartilhar. A mais velha olhou para a mais jovem. Uma conversa aconteceu nos olhos delas. A linguagem que irmãs desenvolvem quando precisam tomar decisões juntas sob pressão. Por quê? Perguntou a mais velha em Apache, que Samuel entendia apenas parcialmente, mas compreendeu a pergunta. Por que um vaqueiro ofereceria comida a uma Apache? Porque vocês estão com fome, respondeu Samuel. Porque tenho comida. Porque está começando a fazer frio e vocês não têm cobertor. Não era resposta sofisticada, não era filosofia, era apenas declaração de fato. A mais jovem começou a chorar. Não era choro de criança, era choro de alguém que tinha visto coisas demais, sofrido coisas demais, esperado morte e de repente estava sendo oferecida comida por um estranho quando toda a sua vida tinha lhe ensinado que estrangeiros eram perigosos. Samuel não se aproximou. Apenas ficou onde estava, esperando que elas decidissem. Parte 2. Quem eram as irmãs? A mais velha se chamava Kia. Tinha 17 anos e tinha passado os últimos 5 anos cuidando de sua irmã mais jovem, Naomi. Ambas eram filhas de um líder Apache importante, um homem chamado Jerônimo, que estava no final de sua vida, que tinha lutado contra a colonização de seu povo e que estava perdendo. Kia e Naomi tinham sido capturadas 6 meses atrás, durante um ataque coordenado. Tinham sido mantidas em uma reserva controlada por americanos, onde comida era escassa, água era controlada e a vida era à espera pela morte. Tinham escapado porque um guarda tinha deixado a porta aberta, acidental ou intencional, elas nunca sabiam. Tinham estado fugindo por 7 dias. 7 dias sem comida suficiente. 7 dias dormindo em rochas. 7 dias procurando seu caminho de volta para seu povo e não tendo nenhuma ideia de aonde ir. E então um vaqueiro tinha aparecido e oferecido comida.
Kia tinha visto suficiente violência para ser cética de atos de bondade. Tinha visto homens brancos oferecer proteção como armadilha. Tinha visto comida envenenada. Tinha visto promessas que eram apenas maneiras elaboradas de dizer: vocês serão escravizadas. Mas Naomi estava tão fraca que podia quase não se mover. E o vaquero parecia genuíno de uma forma que era rara. Qual é seu nome? Perguntou Kia em espanhol, que tinha aprendido em escolas de governo antes de ser capturada. Samuel Court, respondeu ele. Por que Samuel Court daria comida a uma Apache? Perguntou ela. Samuel pensou sobre isso por um momento. Porque ser vaqueiro não significa ser monstro, disse ele finalmente. Porque tenho comida que você e sua irmã precisam. Porque se vocês morrerem sozinhas no rio quando poderia ter feito algo, isso seria culpa minha. Algo em seu rosto disse que ele tinha feito escolhas em sua vida que o faziam dizer isso, que ele tinha deixado pessoas morrerem e tinha que viver com aquilo. Kia fez seu irmão mais jovem sair das rochas. Elas comeram peixe que Samuel tinha cozido. Era simples, sem tempero, mas para duas meninas que tinham comido apenas sobras de comida de prisão por 7 dias, era banquete. Enquanto comiam, Samuel fez perguntas. Perguntou de onde vinham, perguntou quem era sua família, perguntou por que estavam sozinhas no rio quando deveriam estar com seu povo. Kia respondeu algumas perguntas, deixou outras sem resposta. Anmao. Parte 3. O significado maior do que o vaqueiro entendia. Samuel não sabia quem era Jerônimo, ou melhor, conhecia o nome. Conhecia de histórias que vaqueiros contavam ao redor de fogueiras sobre um Apache que tinha lutado tão bem que era quase lenda. Mas não sabia que Jerônimo tinha filhas. Não sabia que essas filhas tinham nomes. Não sabia que um desses nomes, Kia, significava algo em Apache. E não sabia que em 3 povos diferentes, separados por montanhas, havia conversas acontecendo sobre 2 filhas de Jerônimo que tinham escapado. Havia celebração em alguns lugares. Se as filhas de Jerônimo tinham escapado, significava que o Apache líder ainda tinha razão de viver além de guerra. Havia desespero em outros lugares. Se as filhas de Jerônimo tinham escapado dos americanos, era porque alguém tinha deixado escapar, e isso significava investigação, punição, caça. Havia conspirações em ainda outros lugares. Se as filhas de Jerônimo aparecessem em um lugar específico, podia ser usado como isca para atrair o líder Apache para uma armadilha final. Mas em nenhum desses lugares, ninguém estava prestando atenção em Samuel Court, vaqueiro de 52 anos, que tinha simplesmente oferecido comida a 2 meninas famintas. Nbi Isulkeit das parte. 4. A noite depois da refeição. Samuel ofereceu cobertor. Kia hesitou, depois aceitou, porque Naomi estava tremendo, e morte de frio era morte mais rápida que morte de fome. Ele construiu fogo maior, cozinhou mais comida, aquecia a água para chá de ervas que tinha. Ele não tentou tocá-las, não tentou pergunta além do necessário. Apenas proporcionou espaço onde podiam existir sem ter que estar em defesa total. Enquanto Naomi finalmente dormia, sono profundo de alguém cujo corpo tinha finalmente recebido nutrição o suficiente para relaxar, Kia e Samuel ficaram acordados, olhando para o fogo. Você sabe quem sou? Perguntou Kia. Você é uma menina Apache que está fugindo, respondeu Samuel. Para além disso, apenas o que você escolher contar. Meu pai é Jerônimo, disse Kia. Samuel não respondeu, porque não sabia o que dizer, porque agora compreendia que tinha oferecido comida não apenas a uma menina faminta, mas à filha de alguém que era personagem importante em história que estava sendo escrita no sangue. Se eu contar ao meu povo que um vaqueiro me ajudou, continuou Kia, eles me perguntarão por quê.
Perguntarão se você é amigo ou inimigo. Perguntarão se isso foi armadilha. E qual é sua resposta? Perguntou Samuel. Que você deu comida quando tínhamos fome, disse Quia. Que isso é tudo que sei. Samuel assentiu. Então diga-lhes isso, disse ele. Diga-lhes que um vaqueiro chamado Samuel Cort encontrou 2 meninas Apache no riacho e deu-lhes comida porque tinha comida e elas tinham fome. Diga-lhes que ele não pediu nada em retorno. Diga-lhes que ele deixou vocês ir. E se o meu povo decidir que qualquer American que ajuda os Apache é traidor aos seus e que você é inimigo? Perguntou Quia. Então isso é risco que escolhi tomar quando ofereci comida, respondeu Samuel. Parte 5. O amanhecer quando tudo mudou. Samuel acordou com som de cascos, muitos cascos. Acordou para descobrir que Quia e Naomi tinham ido, deixado quando ainda estava escuro, deixado comida que tinha dado a elas, deixado um pedaço de tecido preso a um ramo que suspendia, significava obrigado em linguagem de gestos que ele podia reconhecer. Acordou para descobrir que havia guerreiros Apache ao redor de seu acampamento. Não em padrão de ataque, não em formação que sugeria que iria matar, em padrão de cerco. Samuel contou. Difícil contar quando estão ao redor dele, mas tentou. Havia aproximadamente 70 guerreiros visíveis. Havia som demais ao longe. Som de cascos que sugeria muito mais que 70. Ao centro do cerco havia um homem. Era envelhecido. Tinha cicatrizes que contavam histórias de décadas de luta. Tinha um rifle, mas carregava de forma que não sugeria intenção imediata de disparar. Seus olhos eram inteligentes, olhos de alguém que tinha passado 50 anos observando homens e havia aprendido a ler intenção da forma que outros homens liam livros. Era Jerônimo. Você, disse Jerônimo em espanhol quebrado. Você deu comida a minhas filhas. Sim, respondeu Samuel. Não havia ponto em mentir. Por quê? Perguntou Jerônimo. Porque tinham fome, respondeu Samuel. Jerônimo olhou para Samuel por um longo tempo. Não era olhar de ódio. Não era olhar de gratidão. Era olhar de alguém que estava tentando compreender um cálculo que não fazia sentido. Você sabe que oferecendo comida a filhas de Jerônimo, você se tornou símbolo? Perguntou Jerônimo. Símbolo de quê? Perguntou Samuel. De paz, respondeu Jerônimo. E então Samuel compreendeu que estava cercado por 700 guerreiros Apache e que cada um deles sabia que ele tinha alimentado as filhas de seu líder e que isso tinha significado que não podia ser não levado em consideração. Parte 6, quando o símbolo significa vida ou morte. Meu povo está cansado de guerra, disse Jerônimo, caminhando ao redor do acampamento de Samuel. Estou cansado de guerra. Tenho lutado por 50 anos contra homens que querem tomar a terra que foi minha terra, terra de meu pai, terra de povo que veio antes dele. Samuel permaneceu em pé. Tinha aprendido cedo na vida que quando estava cercado por homens com armas, movimento rápido era morte. Meu povo tem 2 caminhos, continuou Jerônimo. Continuar lutando, matar mais americanos, perder mais Apache, continuar perdendo até que não haja Apache deixado, ou podemos procurar paz. Por que você está contando isso a mim? Perguntou Samuel. Porque você deu comida a minhas filhas, respondeu Jerônimo. Porque isso é o que chamamos de sinal do céu, um momento quando algo que parece pequeno contém significado maior. Jerônimo parou em frente a Samuel. Você é bom homem? Perguntou. Não, respondeu Samuel honestamente. Tenho feito coisas ruins. Tenho deixado pessoas morrerem. Tenho tomado coisas que não pertenciam a mim. Mas tenho tentado, nos últimos anos, fazer melhor. Isso é suficiente, disse Jerônimo, porque não procuro o homem perfeito. Procuro o homem que pode ser ponte.
Parte 7. O que significa ser ponte. Jerônimo explicou. Havia americanos que queriam paz. Não todos. Muitos ainda queriam guerra, até que o último Apache estivesse morto. Mas havia alguns comandantes que estavam cansados de perder soldados, alguns políticos que viam que guerra perpetual era perda de dinheiro, alguns cidadãos que tinham escutado bastante propaganda e começavam a questionar. Havia Apache que queriam paz, também não todos. Havia guerreiros que tinham dedicado suas vidas à resistência e que viam paz como traição. Mas havia muitos, especialmente aqueles que tinham visto seus filhos morrem, que sabiam que batalha era perdida, que procuravam apenas forma para que seu povo sobrevivesse. O problema era que nenhum lado confiava no outro, e então um vaqueiro tinha alimentado 2 filhas de Jerônimo, e 2 filhas tinham contado ao seu povo o que tinha acontecido. E mensagem tinha espalhado, não apenas entre Apache, mas também entre vaqueiros, entre colonos, entre oficiais americanos que tinham escutado a história. Samuel Court, vaqueiro de 52 anos que não acreditava em destino, tinha se tornado símbolo de algo que era possível. Você não tem escolha, disse Jerônimo. Você é já símbolo. Sua morte ou sua vida agora significa algo para ambos os lados. Se você desaparece, aqueles que querem guerra dirão que paz é impossível, que até mesmo um homem que ajudou Apache foi morto. Se você vive, aqueles que querem paz dirão que é possível, que um homem branco e Apache podem coexistir. E qual é a verdade? Perguntou Samuel. A verdade, respondeu Jerônimo, é que você é apenas um homem que deu comida a 2 meninas. O resto é apenas história que nós inventamos sobre o que significa. Parte 6.5. Quem era Samuel Court, antes de tudo mudar? Samuel Court tinha vivido 52 anos que o tinham ensinado a não acreditar em milagres. Tinha crescido em Texas quando ainda era território selvagem, quando vaqueiros e índios e colonizadores e soldados todos competiam pela mesma terra e a lei era simples. O que você podia tomar era seu. Aos 15 anos, tinha participado em seu primeiro raid. Era contra Rancho Apache. Ele era jovem, era forte e pensava que era a coisa certa a fazer. Pensava que defendia a terra que sua família tinha reivindicado. Havia mulheres no rancho. Havia meninas. Samuel tinha visto companheiros fazendo coisas que o interiorizaram. Ele não tinha participado, mas também não tinha parado ninguém. E por não parar, era igualmente culpado. Tinha vivido com esse peso por 37 anos. Tinha tentado ser vaqueiro reto, trabalhar duro, não explorar, viver vida onde pelo menos não adicionava novo trauma ao mundo. Mas o peso tinha permanecido. O conhecimento de que tinha visto violência e não havia feito nada. Então, quando viu 2 meninas famintas no riacho, alguma coisa em Samuel tinha quebrado. Tinha quebrado de forma que era necessária quebra. Porque finalmente tinha a oportunidade de fazer coisa certa quando vinha com risco. Oferecer comida a 2 meninas Apache era ato perigoso. Poderia ser visto como traição por brancos. Poderia resultar em morte se descoberto por certos vaqueiros. Mas era a coisa certa a fazer. E Samuel Court, depois de 37 anos de carregar peso, de ter visto violência e não parado, finalmente tinha feito algo que se sentia como redenção. Parte 7. Quando a história é reescrita. O que Samuel não sabia era que sua ação havia sido vista. Havia espiã Apache trabalhando em pueblo próximo. Mulher que tinha se disfarçado de mexicana, que tinha acesso à informação de movimento de americanos e vaqueiros. Ela tinha estado seguindo Kia e Naomi desde que escaparam, tentando protegê-las de distância. Quando viu o vaqueiro alimentar as meninas, não os matou. Qual tinha sido seu primeiro instinto? Em vez disso, esperou. Observou. Compreendeu que este vaqueiro não era predador.
e reportou ao seu povo. Quia é filha de Jerônimo, havia dito a espiã. Fez contato com um vaqueiro branco que se chama Samuel Court. Ele ofereceu comida, ofereceu proteção. Ele deixou ir sem pedir nada. Mensagem tinha se espalhado através de rede de Apache, de mulheres que falavam entre si, de guerreiros que compartilhavam informação, de líderes que escutavam quando o povo falava. E a primeira notícia da volta de filhas de Jerônimo havia sido não por captura, não por morte, mas por ato de compaixão de um homem branco. Isso tinha significado. Significado que havia branco que via Apache como humano. Significado que paz era potencialmente possível. Jerônimo, que estava esgotado, que estava envelhecendo, que via seu povo sendo sistematicamente destruído, tinha escutado essa história e tinha compreendido que havia algo ali que podia ser usado. Bocina de Tibernice Selo, parte 7.5. Quando o destino encontra estratégia. Jerônimo era homem de 73 anos quando recebeu notícia que filhas tinham sido encontradas. Tinha perdido tanto, perdido terra, perdido povo, perdido filhos em guerra. Tinha ganho reputação de líder que nunca podia ser derrotado, mas tinha aprendido que reputação era pior que inútil quando significava que guerra continuava eternamente. Ele queria morrer em paz, queria ver seu povo ter oportunidade de viver sem estar em estado perpetual de guerra. E então tinha ouvido que um vaqueiro tinha alimentado suas filhas. Jerônimo tinha entendido imediatamente. Isso era símbolo que necessitava. Era a prova que não havia razão fundamental pela qual branco e Apache não podiam coexistir. Era a prova que compaixão era possível mesmo em mundo que ensinava que compaixão era fraqueza. Mas Jerônimo era também homem estratégico. Sabia que símbolos poderosos eram também símbolos perigosos. Samuel Court podia ser morto, poderia ser sequestrado, poderia ser desaparecido. Então Jerônimo havia reunido seus melhores guerreiros, 700 deles, força que não podia ser ignorada, e tinha vindo pessoalmente, não para atacar, para proteger. Parte 8. O cerco não era ataque, era proteção. Samuel começou a compreender. Os 700 guerreiros que o cercavam não estavam lá para matá-lo. Estavam lá para protegê-lo, porque se Samuel Court era símbolo de paz, então sua morte seria morte de esperança. E aqueles que queriam guerra saberiam disso também. Saberiam que matar este vaqueiro era matar a história de que Apache e americanos podiam coexistir. Então, guerreiros Apache tinham vindo para cercá-lo, não para atacar, mas para escudar. Há americanos vindo, disse Jerônimo. Soldados que querem capturá-lo, vaqueiros que querem matá-lo, aqueles que têm benefício em não haver paz, porque guerra significa negócio para alguns homens. Samuel entendia isso. Havia sempre homens que beneficiavam de conflito. Eles vão chegar em 2 dias, continuou Jerônimo. Meu povo está decidido. Você será mantido seguro. Será dado escolha. Sair deste território e viver vida diferente, ou permanecer aqui e ajudar em negociações para a paz. E se eu escolher sair? Perguntou Samuel. Você sairá, respondeu Jerônimo. Você será escoltado por meus homens para lugar seguro. Você viverá, mas a história dirá que você fugiu quando era necessário ser homem. E se eu permanecer, você poderá morrer, disse Jerônimo honestamente. Porque não há garantia que paz será alcançada. Há chance que guerreiros que querem continuar guerra atacarão. Há chance que americanos encontrem forma de chegar até você, apesar de meu povo. Há chance que você será sacrificado por causa que você não escolheu estar parte. Samuel olhou ao redor no cerco de guerreiros Apache. Viu Quia entre eles. Ela estava segura, a mais jovem irmã ao seu lado.
Ambas estavam observando se o vaquero que tinha alimentado elas manteria sua palavra de que era homem decente. O sudismo. Parte 9. A escolha que não era realmente escolha. Samuel Court tinha 52 anos. Tinha vivido vida que o tinha ensinado que escolhas eram ilusão, que o sistema era maior que qualquer indivíduo, que lutar contra a história era perda de tempo. Mas estava de pé em deserto cercado por 700 guerreiros Apache, e duas meninas que ele tinha alimentado estavam observando para ver que tipo de homem ele era. "Vou permanecer", disse Samuel. Não foi decisão heróica. Foi apenas reconhecimento de que já tinha feito a escolha quando ofereceu comida a duas meninas famintas. Tudo após isso era apenas respostas lógicas para aquela primeira escolha. Jerônimo assentiu como se tivesse esperado por essa resposta. "Então você dormirá aqui em lugar seguro", disse ele. "Você será alimentado, você será protegido, e quando for hora de negociações, você será lá. Você não será necessário para falar, você apenas será necessário para estar, para ser prova que paz é possível." Parte 10. O cerco, quando história é escrita no silêncio. Americanos chegaram no segundo dia. Não foram soldados, não inicialmente. Foram homens que queriam Samuel Court morto, porque era símbolo perigoso. Foram homens que tinham lucrativo negócio de guerra e que viam paz como ameaça ao seu lucro. Eram também vaqueiros que tinham amigos mortos em ataques Apache, que viam Samuel como traidor. Chegaram com armas e intenção, e encontraram 700 guerreiros Apache entre eles e o vaqueiro. Houve momentos, muitos momentos, em que guerra pareceu inevitável, em que triga quase foi puxado, em que sangue estava pronto para fluir novamente. Mas Jerônimo, sabendo que qualquer violência seria fim de qualquer esperança de paz, manteve seus homens em posição defensiva ao invés de agressiva. E aqueles que queriam Samuel morto viram 700 Apache guerreiros e compreenderam que essa particular batalha não podia ser ganha. Houve negociações, longas, difíceis negociações que levaram dias. Samuel permaneceu no centro do cerco, não dizendo nada, apenas estando, sendo símbolo de uma coisa que era possível. Parte 11. Quando negociações significam sacrifício. No final, paz foi alcançada. Não era paz perfeita. Era paz que significava que Apache seriam realocados, removidos de sua terra, dado terra diferente, tratado ainda como cidadãos de segunda classe. Era paz que beneficiava americanos mais do que Apache, mas era paz que significava que guerra havia terminado, que crianças Apache não cresceriam mais vendo pais morrer, que mulheres Apache não seriam mais capturadas em raids. E Samuel Court foi parte de fazer isso acontecer, não porque tinha feito nada grande, mas porque tinha alimentado duas meninas famintas. Parte 12. Depois da paz, o vaqueiro desaparece. Quando tudo terminou, Samuel Court deixou, não porque foi forçado. Jerônimo ofereceu para ele permanecer, ofereceu terra, ofereceu posição, ofereceu vida construída sobre o que ele tinha feito. Mas Samuel compreendeu que sua importância tinha sido apenas em ser símbolo. E símbolos precisavam desaparecer depois que cumpriam seu propósito. Se ele permanecia, se ele continuava existindo como figura visível, podia se tornar problema novamente. Podia se tornar razão para a queda de paz. Então deixou. Deixou um dia antes do amanhecer. Deixou nota para a Kia que dizia: "Você foi aquela que me perguntou por quê quando ofereci comida. A resposta é simples, porque estava certo fazer.
não porque traria resultado específico, não porque traria paz, apenas porque no momento era a coisa certa a fazer. Você crescerá em mundo diferente de aquele em que nasceu. Será mundo onde sua pele não é sentença de morte. Será mundo onde você poderá ser educada sem ser colonizada. Será mundo imperfeito, mas melhor. Você fará diferença nesse mundo porque você sabe que uma pessoa pode fazer diferença, porque você viu isso. Um vaquero alimentou 2 meninas e 2 povos encontraram paz. Viva bem, viva livre. E quando alguém perguntar por que um homem branco ajudou 2 meninas Apache, diga a verdade, porque era a coisa certa a fazer. Parte 13. 20 anos depois. O legado sem nomes. A paz continuou. Não era paz perfeita, era paz que beneficiava alguns mais que outros, mas pessoas deixaram de morrer em guerra. Kia se tornou educadora, ensinava crianças Apache a ler tanto Apache quanto espanhol, dava-lhes ferramentas para navegar mundo que tinha sido tomado. Naomi se tornou curandeira, usava conhecimento tradicional Apache misturado com medicina americana para cuidar de seu povo. Ambas tiveram filhos. Ambas contaram a seus filhos história de um vaquero que tinha alimentado 2 meninas famintas. A história mudou com cada retelling. Em algumas versões, Samuel se tornou quase saintly, homem que tinha sacrificado tudo por paz. Em outras versões, era apenas homem que tinha feito coisa certa em momento certo e depois tinha desaparecido. Mas a verdade permanecia, que uma ação simples de compaixão tinha tido consequências que ecoavam através de décadas. Parte 14. 40 anos depois, quando a história é finalmente entendida. Samuel Cort morreu em Pueblo Pequeno no sul. Ninguém sabia quem era. Morreu em cama, de morte natural, aos 91 anos. Tinha vivido vida simples, havia construído casas, havia reparado cercas, havia trabalho vaquero de rotina. Ninguém sabia que era homem que tinha alimentado filhas de Jerônimo. Ninguém sabia que tinha sido símbolo de paz, que tinha mudado história de nação. Mas em comunidade Apache, comunidade que tinha crescido, que era mais segura, que tinha oportunidades que não teria tido se guerra tinha continuado. História tinha sido preservada. Kia, quando estava envelhecida, escreveu carta para seu povo. Contou história completa. Como Samuel Cort tinha encontrado 2 meninas famintas, como tinha alimentado elas, como isso tinha levado à paz. Carta foi preservada. Foi copiada, era compartilhada. E em uma geração que nunca tinha conhecido guerra, pessoas compreenderam que paz era possível, porque um vaquero tinha oferecido comida. Parte 15. Epílogo. Quando o símbolo se torna verdade. 200 anos após Samuel Cort alimentou 2 meninas Apache no riacho, suas ações eram ainda lembradas. Não como grande drama, não como história de heróis, mas como história de como compaixão funciona. Como um ato simples pode ter efeito que ninguém poderia prever. Estátua foi erigida eventualmente, não de Samuel, mas de 2 meninas, Kia e Naomi. A estátua mostrava elas compartilhando pão. Lembrança de momento quando paz teve chance de viver. Inscrição dizia: aqui 2 meninas foram alimentadas. Aqui paz começou. Não porque era grande momento, apenas porque era a coisa certa a fazer. E aquele que tinha alimentado elas era já esquecido pelos mais. Seu nome não era importante. O que era importante era a verdade que sua ação tinha demonstrado. Que uma pessoa, em um momento, pode escolher compaixão. E que essa escolha, multiplicada através de tempo e memória, pode mudar mundo. O The Decision e seu estilo de nota. Reflexão final. O que Samuel nunca soube.
Samuel Cort morreu sem saber o impacto completo de seu ato. Morreu acreditando que havia sido simplesmente um homem que alimentou 2 meninas e que esse ato tinha contribuído para alguma coisa maior. Morreu sem saber que sua recusa em ser vaqueiro, que explorava, teria significado que seus filhos, se tivesse tido, teriam vivido em mundo onde homens poderiam ser diferentes. Morreu sem saber que sua escolha de permanecer, de ser símbolo, tinha salvado vidas de centenas de pessoas. Apache que teriam morrido em guerra contínua, americanos que teriam morrido em batalhas que nunca teriam tido fim. Morreu sem saber que tinha construído monumento, não em pedra, mas em história, que duraria muito mais que qualquer coisa que ele poderia ter construído com mãos. Mas talvez isso era parte do ponto. Que verdadeira compaixão não demanda reconhecimento. Que verdadeira mudança acontece quando pessoas fazem coisas certas sem expectativa de resultado. Que mundo é transformado não por heróis em dramas cinematográficos, mas por pessoas ordinárias fazendo escolhas ordinárias em momentos específicos. Samuel Cort foi um vaqueiro que alimentou 2 meninas famintas. Tudo mais que aconteceu, a paz, o cerco, o símbolo, o legado, foi apenas consequência. E talvez, se temos sorte, nossas próprias ações simples de compaixão estarão tendo consequências que ecoarão através de séculos também. Parte 15.5. Quanto tempo para que história se torne legado? 50 anos após Samuel Cort desapareceu, Kia ainda estava viva. Era mulher velha, tinha 7 anos a mais de idade que Samuel tinha sido quando alimentou ela e irmã. Via mundo que tinha mudado de forma que nunca teria imaginado era possível. Havia escolas onde meninas Apache podiam ser educadas sem ser forçadas a negar cultura. Havia locais onde Apache podia falar Apache sem ser punis. Havia trabalho, havia oportunidade, havia vida que não era apenas sobrevivência. Não era perfeito. Havia injustiça ainda. Havia preconceito. Havia peso de ser Apache em mundo que tinha trabalhado tão duramente para destruir Apache. Mas havia esperança, havia futuro. E tudo tinha começado, Kia acreditava, com um vaqueiro que tinha alimentado 2 meninas famintas. Ela tinha recebido educação. Educação que tinha sido negada a ela na escola de governo. Tinha aprendido a ler, a escrever, a comunicar em forma que permitia documentar história. Então tinha escrito carta longa ao seu povo. Carta que contava tudo. Como Samuel tinha encontrado ela e Naomi, como tinha oferecido comida, como tinha deixado quando paz tinha sido alcançada. A carta havia sido copiada, era compartilhada. Tornou-se fundação de como história de paz era entendida. Partes 15.7 Naomi, o outro lado da história. Naomi, quando era idosa, tinha perspectiva diferente. Ela lembrava-se de desespero completo de estar famintos, de estar sozinhos. Lembrava-se da forma que vaqueiro tinha tratado, não como animal, não como presa, mas como pessoa que merecia dignidade. Ela tinha se tornado curandeira. Tinha aprendido medicina tradicional Apache e havia misturado com o conhecimento médico que tinha obtido. Era a rara combinação que permitia seu povo sobreviver epidemias que teriam matado gerações anteriores. Enquanto trabalhava, frequentemente pensava em como tudo tinha começado com atos simples de compaixão. Frequentemente dizia a seus pacientes, quando era velha o suficiente para pensar que tinha alcançado sabedoria, mundo muda por pequenas coisas. Não por grandes gestos heróicos, por escolhas que parecem insignificantes no momento, mas que ecoam através de tempo. Um vaqueiro alimentou 2 meninas famintas. Ninguém sabia naquele momento que isso iniciaria processo que terminaria a guerra. Mas assim foi. Então, viva sua vida de forma que suas escolhas, pequenas, diárias, as que ninguém vai celebrar, possam ecoar
para frente, porque você nunca sabe que será consequência de sua bondade. Parte 15 do 9. O lugar onde história encontra a verdade. 200 anos após, havia lugar específico onde história era contada. Não era museu, embora eventualmente se tornasse um. Era simplesmente riacho onde Samuel Court tinha encontrado duas meninas famintas. Gerações de Apache tinham deixado pedras lá. Pequenas pedras, cada uma representando pessoa que acreditava que paz era possível. Havia milhares delas, acumuladas durante 200 anos. Viajantes paravam ali. Pessoas que nunca tinham conhecimento, história específica, paravam ali e perguntavam: por que esta acumulação de pedras? E alguém sempre contava: história de vaqueiro que tinha alimentado duas meninas. História de como isso tinha levado à paz. E, frequentemente, pessoa ouviria história e adicionaria sua própria pedra. Contribuição pequena ao monumento de compaixão. Parte 15 de 99, quando ficção encontra a história real. Deve-se notar que Samuel Court era ficcional. A história de 700 guerreiros Apache cercando um vaqueiro era dramatização. Mas história de compaixão entre Apache e brancos, história de momentos pequenos que tiveram consequências grandes, isso era real. Havia Apache que tinham escapado captura e que foram ajudados por brancos que não acreditavam que sua cor de pele deveria determinar se tinham direito à vida. Havia momentos de trégua, momentos de paz negociada, momentos onde compreensão tinha quebrado o ciclo de violência, mesmo que temporariamente. Havia filhas de líderes Apache que tinham se tornado educadoras, curandeiras, mulheres que tinham trazido suas comunidades através épocas impossível. Samuel Court não era histórico, mas espírito de Samuel Court, homem que escolheu compaixão quando o mundo ensinava que deveria escolher exploração, era muito real. E talvez isso era ponto, que em todas as histórias de guerra entre povos, havia indivíduos que escolhiam ser diferente, e que essas escolhas multiplicadas podia resultar em mudança real. Epílogo final. A mensagem que durou 200 anos. Samuel Court morreu sem saber nenhuma dessas coisas. Morreu homem comum em Pueblo pequeno. Ninguém sabia quem ele tinha sido. Mas sua ação, simples, comum, não requerendo heroísmo especial, tinha durado 200 anos. Tinha gerado educação, tinha gerado paz, tinha gerado futuro. E tudo porque, em um dia específico, um vaqueiro tinha visto duas meninas famintas e tinha feito coisa certa. Quando estamos tentando decidir se devemos fazer algo que é correto, mas que pode vir com risco, pode ser útil lembrar que você nunca sabe que será consequência dessa ação. Você não sabe se será base para a paz. Você não sabe se será começo de nova era. Você não sabe se será história contada 200 anos depois. Você sabe apenas que no momento presente há coisa que é certa fazer. E você escolhe fazer. Samuel Court foi um vaqueiro que alimentou duas meninas famintas. Tudo mais que aconteceu foi história que seu povo inventou sobre o que significava. Mas talvez esse é ponto, que verdadeira importância nunca vem de saber consequência. Verdadeira importância vem de fazer coisa certa quando está assustado, quando o resultado é incerto, quando ninguém está observando e ninguém nunca saberá que foi você. Viva assim. Escolha assim. E talvez suas próprias ações pequenas, insignificantes, das quais ninguém vai nunca ouvir falar, serão pedras em monumento que pessoas ainda estarão adicionando há 200 anos a partir de agora.